de Jesus, pároco desta paróquia, há 12 anos, e tenho uma grande alegria, uma grande honra de ser o pároco do qual o padroeiro, o patrono é São Pedro. E eu gosto de falar de São Pedro com dois textos da Bíblia. Mateus 16, 13 a 19, que é a beleza do nascimento da igreja, a ordem de Jesus dado a Pedro, diretamente a Pedro, os apóstolos. Ele incumbiu essa grande tarefa pelo símbolo e o sinal da chave. Aí Jesus deu o poder e a grandeza para Pedro iniciar a igreja dele. E então nós temos assim uma alegria imensa. E isso nós podemos dizer que Jesus estava fisicamente, assim como nós estamos aqui, diante de Pedro. Ele incumbe a Pedro a ser o primeiro papa da igreja, a iniciar a igreja dele. E o outro ponto fundamental e também essencial que nos impressiona, que nos alegra bastante, é que depois da ressurreição, Jesus torna a dirigir a Pedro novamente, com muita segurança. Está em João 21, em João 21, aí 15 e 17, a grandeza. Jesus dirige, isso depois da ressurreição. É impressionante, quer dizer, nos marca profundamente essa essência que Jesus incumbe a igreja a Pedro, pessoalmente, fisicamente, e depois ainda após a ressurreição aparece e torna a incumbir com a grandeza, com a frase: Pedro, tu me ama? E ele diz: sim, Senhor, por 3 vezes aí. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro realmente é muito essencial em toda a história da igreja, é um fundamento essencial e, digamos assim, ele é incumbido e é indelével. Por quê? Porque Jesus incumbe a ele essa grandeza da igreja dele. Então, por isso, nós temos assim uma honra, uma alegria imensa de sermos do barco de Pedro, que é o mesmo barco de Jesus. Isto é, católico, apostólico romano, com toda essa essência fundamental que Jesus incumbe para iniciar a sua comunidade, a sua igreja. Então, eu tenho para dizer isso realmente de São Pedro. E se nós olharmos mais algum texto, por exemplo, em Lucas, também vai nos dizer realmente dele como pastor. Então isso nos alegra e eu me sinto honrado por ser o pároco de uma paróquia São Pedro. Me sinto honrado por ser o pároco, me sinto honrado. Eu sou paulista, nasci em estado de São Paulo e fui batizado em Tupã, paróquia São Pedro. E em 93 eu ordeno padre numa paróquia São Pedro. E depois de 15 anos de padre, eu venho tomar posse desta paróquia São Pedro. Então, para mim, São Pedro, para mim, digamos assim, é um ponto essencial de segurança. E eu me sinto muito feliz e muito seguro ter a honra de ser pároco da paróquia São Pedro, mas também de admirá-lo e de ter uma grande consideração esse grande santo, esse grande apóstolo, escolhido por Jesus para ser o chefe. A palavra chefe é meio, mas o pastor, o que governa esta igreja, e assim os seus sucessores, do qual eu tenho uma grande consideração, um grande amor por todos os sucessores de Pedro e agora o Papa Francisco, sucessor de São Pedro. Então, São Pedro, para nós e para mim, é um ponto essencial. É um barco que não afunda. E eu tenho certeza plena disso, que o Evangelho, tanto em Mateus como em São João, nos declara do fundamento da nossa igreja, da Igreja Católica, deixada essencialmente por Jesus. Por isso vou repetir a palavra. Para mim é indelével.